Fala galera do canal Consciência Tricolor, mais um vídeo vindo pro ar. A gente vai falar no vídeo de hoje de vários assuntos que estão rolando aí sobre o São Paulo. A gente vai falar sobre os destaques da Copinha. Vou dar um parecer para você na minha visão de cada jogador aí que está se destacando, o que a gente pode esperar deles, se eles deveriam já estar subindo para o profissional ou não. A gente vai falar também sobre o São Paulo ter tido ou não interesse sobre Lucas Piazon. Vou explicar para vocês a história. Vou falar também para vocês qual é a possibilidade do São Paulo contratar o Ezequiel Barco, tá? Se o São Paulo tá na parada, não tá, vou deixar claro para vocês aqui, trazer essa informação aqui de forma clara. Vamos falar da nova numeração dos jogadores, vamos falar de uma proposta que está surgindo pro Éder, vindo da Itália, tá certo? Logo agora, mas a gente vai esclarecer para você, sondagens pelo Tietê e muito mais. Tudo isso a gente vai trazer agora no nosso canal Consciência Tricolor. Peço a vocês, caso não tenham se inscrito ainda, se inscrevam no canal, dê essa moral pra gente, tá? Deixem seu like, fortalece muito seu like, não custa nada, tá, gente? Deixa esse like pra gente aí e marca o sininho, tá, galera? Os novos vídeos vão estar sempre aparecendo pra vocês que marcarem a questão do sininho. Vamos crescendo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E eu vou trazer logo o primeiro assunto, esquentando logo aqui o nosso vídeo, sobre o Ezequiel Barco, tá? Jogador que pertence ao Atalanta United, lá dos Estados Unidos. Tá, e está sendo sondado por clubes do Brasil. O clube americano comprou esse jogador quando ele tinha 17 anos, hoje ele está com 22 anos, e o custo dele foi somente 15 milhões de dólares. E na época foi a maior contratação da história da MSL. Então o que acontece? O clube até aceita emprestar esse jogador, porém coloca como condição que esse jogador atue pelo menos 70% dos jogos na temporada. Tem outros clubes na frente, gente. O Flamengo está interessado no jogador, certo? O próprio Internacional já entrou em contato, enviou proposta, mas ainda não aceita. E aí entra esse burburinho de que o São Paulo estaria na frente para contratar esse jogador, sendo que a diretoria nega. A diretoria vem negando as possibilidades de contratação que estão surgindo aí no mercado. E o Ezequiel Barcos, na minha visão, é muito claro. Ele não está nesse radar do São Paulo. Ele é um jogador que está sendo cobiçado por um clube que tem muito mais bala na agulha para gastar hoje, que no caso é o Flamengo. E outra, não adianta você contratar um jogador desse por empréstimo, que depois você não vai ter a mínima condição de comprar ele no final do contrato. Você vai comprar ele como? Você acha que o time americano vai vender ele por quanto? Comprou por 15 milhões de dólares. Se vender por 10, o São Paulo não tem grana. Então, é uma contratação fora de possibilidade. São Paulo não tem chance de contratar esse jogador. Não se iludam com isso. Iria me surpreender muito se desse algum tipo de revés e aparecesse esse jogador. Tá saindo por alguns meios aí, principalmente redes sociais, aí, Twitter e tudo mais, que o São Paulo estaria para apresentar um jogador amanhã. E o nome desse jogador que se especula é o Ezequiel Barco. Eu não acredito nem que vai ser esse jogador amanhã, muito menos o Ezequiel Barco. Eu acho que tem outros nomes que seriam mais viáveis, mas não é o caso dele agora. E aí eu queria saber de você. Vocês acham que o São Paulo realmente tem chance de trazer o Ezequiel Barco? Outro assunto que está agitando muito nas redes sociais, na mídia, é a nova numeração dos jogadores do São Paulo. Né? Não sei se você viu, o Rigoni mudou de 77 para 7, o Luan cedeu a 13 para o Rafinha e ficou com a camisa 8 agora. O Alisson assumiu a camisa 12, que era do Vitor Bueno, sinal de que o Vitor Bueno vai sair, vai rescindir contrato, graças a Deus. O Pablo também está muito próximo de rescindir o contrato, só para passar a informação. E aí o que mais chamou a atenção de toda a numeração, e muita gente até criticou, foi o Nicão com a camisa 10. Muitas críticas, muita gente chateada, achava que a camisa 10 era uma camisa que deveria ser dada a um jogador que tivesse mais experiência, mais qualidade técnica. Não é nem isso, é questão de ser um jogador mais renomado, digamos assim. Já vi outros torcedores falando também que ele vai ser o novo Danilo, que chegou no São Paulo cheio de desconfiança, assumiu a 10 e depois deu conta do recado. Enfim, tem visões diferentes sobre o Nicão. Não é mentira, não é dificuldade para ninguém. Eu nunca fui a favor da chegada do Nicão. Achava que era um jogador caro para o que ele apresentou. Ele veio ter destaque agora de 2, 3 anos para cá. Mas agora que chegou, eu vou torcer pelo cara. Para mim, como opinião, eu não levo muita a consideração, não dou muita importância à questão de número não, tá? Por exemplo, eu no futebol, a camisa que eu mais gosto é a 7. Então a Rigoni com a 7 para mim tá ótimo. Né? Inclusive vou comprar uma camisa Rigoni com 7. Tá? Com a camisa 7. Mas tem torcedor que tem essa superstição, a gente tem que respeitar. Eu só acho que é uma bobagem. Eu achei que as numerações foram legais. O São Paulo não conseguiu contratar o grande jogador que se esperava para ser o camisa 10, que ia receber a camisa 10.
e que o Nicão chegue e faça o papel dele, jogue o futebol dele, para mim é o que importa. O mais interessante é que, por mais que o São Paulo não tenha conseguido contratar esse grande nome que a gente esperava, que a gente sonhava, o mais legal até agora, não sei se você percebeu, é a mudança do perfil dos jogadores que chegaram. Os jogadores que chegaram hoje no São Paulo são jogadores aguerridos, lutadores dentro de campo, não aceitam fácil a derrota, se esforçados. Então você não vai ter jogador como o Vitor Bueno no São Paulo, mas naquela sonolência, rapaz. Os caras vão se matar em campo. O próprio Alisson é um cara que taticamente se esforça muito, corre muito, vai e volta, se mata em campo, deixa o último pingo de suor em campo. O Patrick é assim, o Rafinha é assim, o próprio Nicão também é um jogador que se dedica muito dentro de campo. Então, enfim, a gente trouxe esses jogadores. Olha a mudança do elenco. A gente mudou sim de patamar, gente. Numeração pouco importa. O importante é que mudou de patamar. Olha os nomes que saíram, olha os nomes que chegaram. Saiu o William, Rojas, Galeano, vai sair Vitor Bueno, Pablo. Olha os nomes que chegam. Patrick, Rafinha, Alisson e o Nicão. Tá ruim. A mudança foi ótima para o São Paulo. Esperamos que chegue esse ponta de velocidade aí pela esquerda. Mas se não chegar, paciência, a gente vai com o que a gente tem e melhorou bastante. E eu queria saber também a opinião de vocês. Você acha que esse time aí agora tem chance de ganhar alguma coisa? Ainda hoje eu vou falar dos destaques da Copinha, tá? Mas nesse momento eu vou falar para vocês do Tietê, tá? Tietê, o empresário dele, soltou numa entrevista, numa live ao GE, que o Tietê tinha sondagem de Internacional, de Grêmio, de times de fora do país. Ou seja, o Tietê está cotado e que o Atlético Mineiro comunicou ao próprio empresário que o Tietê ia cumprir o contrato até o meio do ano lá. Eles não iam liberar antes, acho que o Atlético Mineiro perdeu alguns jogadores no meio de campo, então resolveu manter pelo menos até o meio do ano o Tietê, talvez até queira ficar com ele definitivo. Essa decisão clara só se vai ter no meio do ano, dependendo desse desempenho dele aí, do treinador novo que chegou no Atlético Mineiro, se vai gostar do jogador ou não. O fato do Tietê é o seguinte, gente, eu acho que o Tietê é um bom jogador. Ele não é um craque, ele não é um gênio, ele é um cara diferenciado, não. Mas ele é um bom jogador, é um jogador útil. Se ele não for ficar no Atlético, muito provavelmente o São Paulo vai negociar ele com outro clube, mas eu acho que serviria sim para o São Paulo. Porém, o São Paulo, na minha visão, está bem servido e tem que abrir espaço, inclusive, para o cara da base, o Pablo, por exemplo, que a gente vai falar logo mais agora. Então o São Paulo já está bem servido de volante. O São Paulo tem Gabriel Neves, o São Paulo tem Luan, o São Paulo tem Nestor, o São Paulo tem Patrick agora. Então eu acho que o São Paulo está bem servido. Mas eu acho o Tietê uma boa moeda de troca. Eu acho que ele vai ter mercado. O Paulo trazer um outro jogador que considere ser mais interessante para o elenco. Outra nota bem rápida aqui é que saiu os boatos aí na internet e tal, que o São Paulo estava atravessando, inclusive em Fortaleza, e contratando o Lucas Piazon. Lucas Piazon mesmo, que foi revelado pelo São Paulo. Na verdade, o Lucas Piazon nem chegou a jogar no profissional do São Paulo. Ele foi comprado na base, na época pelo Chelsea. O contrato dele acabou pelo Chelsea, ele vive peregrinando aí pela Europa, joga com frequência no Braga de Portugal. Então, nem considere essa possibilidade. O Lucas Piazon não vai jogar no São Paulo, pelo menos não nesse momento. Ele já teve a oportunidade de voltar para o Brasil diversas vezes com contrato livre. Ele que não quis, optou em estar ficando por clubes da Europa. Então o São Paulo também não demonstra interesse nesse jogador. É fake, essa informação é fake news. Só para não deixar você mais ansioso, vamos falar agora dos destaques da Copinha, tá? Você viu aí, se não viu, o São Paulo chegou à semifinal, vai enfrentar um time dificílimo que é o Palmeiras. Um time que também faz uma excelente campanha, vem arrebentando os seus jogos. O Palmeiras venceu o Internacional com dificuldade, mas o Internacional era o favorito à Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Palmeiras passou por cima. É um time que tem jogadores que já participaram de jogos no profissional, então é um time que tem um pouco mais de experiência. Tem esse Endrick, que não sei se você sabe, já foi da base do São Paulo e o São Paulo vacilou e perdeu esse jogador. Mas eu acho que o São Paulo tem chance sim de ganhar, porque o São Paulo coletivamente vem fazendo uma excelente Copa São Paulo. O trabalho do Alex é espetacular para um cara que está começando agora como treinador. Visão de jogo, mudança tática, variação tática. Demonstra ser um cara que vai ter muito futuro como próprio treinador de futebol profissional. Fala-se muito que o Alex é o próximo sucessor do Rogério Ceni. O próprio diretor do São Paulo, ele falou numa live também que considera o Alex o sucessor do São Paulo. Então, ele vem fazendo um bom papel, um grande trabalho, revelando grandes jogadores, bons jogadores, que vão sim, no futuro próximo, tá no time principal. Na minha visão, gente, eu acho que tem alguns jogadores que o pessoal tá pedindo, e eu vou citar como exemplo logo de cara o Caio. O pessoal tá pedindo muito o Caio no São Paulo como se ele fosse a solução para a ponta esquerda, porque o jogador realmente ele tem um talento acima da média. Ele tem, na base, um talento superior ao que a gente vem vendo até na própria Copa São Paulo hoje. É um jogador diferenciado. Mas o Caio é muito franzino, cara. Ele
Ele é muito franzino, ele precisa ganhar corpo. Eu acho que ele ainda tem mais 2, 3 Copas São Paulo aí para jogar. Ele tem 17 anos só, é jovem. Ah, mas sobe. Enfim, na minha visão, o Caio tinha que ganhar corpo para poder jogar no profissional. Nesse corpo dele, a primeira trombada, o cara arrumar ele fora do Morumbi. Tem chance nenhuma. Ele tem de fato uma qualidade técnica, precisa ele ganhar corpo, massa magra, para esse cara aguentar o tranco de jogar no futebol profissional, senão ele vai ser engolido no profissional. E a gente vai acabar queimando o garoto. Então eu acho que é muito cedo para subir o Caio. Né? Muita gente fala de subir, o Rogério gosta muito dele, mas eu acho que aos poucos, pode até ir deixando ele treinar no profissional, ganhando uma massa, ele pode sim vir a ser um jogador de alto nível dentro do São Paulo. Outros nomes que eu vou citar aqui que me agradam mais nesse momento. Maioli. Maioli é um jogador que estamos falando um pouco dele, mas é um cara que já mostrou ter faro de gols. O problema do Maioli é que ele voltou de 2 cirurgias no joelho, né? É um jogador que tem esse risco de lesão, mas ele já mostrou que tem faro de gol e frieza na cara do gol, para fazer gol. Eu acho um bom jogador. Um jogador que pouco se fala é o Luiz Henrique. É franzino também, estilo Caio, mas é um jogador muito arisco, frio, driblador, é um meio de campo ágil, ele é um ótimo jogador, tem que ficar de olho nesse cara também, muito bom jogador. Tem o Beraldo como zagueiro, o Luizão como zagueiro, 2 zagueiros canhotos que o São Paulo vinha atrás, ótimos jogadores. Para mim, tinha que subir, sem medo de errar, os 2 laterais. O Natan me lembra muito o Maicon. O Maicon que jogou na Inter de Milão, revelado pelo Cruzeiro, jogou na Roma, enfim. O Maicon, porte físico, bom na marcação, bom na explosão, forte fisicamente, aguenta o tranco de jogar no profissional e tem um bom cruzamento. O Patrick do outro lado é um ótimo lateral esquerdo, também seguro na defesa, bom no passe, boa na saída de bola e cruzamentos certeiros. O Patrick não dá os balões que o Reinaldo dá para não. O Patrick bota na cabeça do jogador, dá ótimos cruzamentos. Deveria subir os 2 para o profissional e esses caras pegando experiência, acho que eles estão os mais prontos, tá? Ele, o Pablo, volante também, volante de boa pegada, boa saída de jogo. Acho que poderia ser a reserva do Luan, já que o São Paulo não conseguiu contratar um primeiro volante. Poderia subir ele também. Então alguns jogadores já poderiam sim subir. O Vitinho, eu vou falar para vocês que o Vitinho, que é o mais próximo de subir, apesar de não ter renovado o contrato a ele, e o Juan que já está no profissional, o Vitinho, o que eu vejo do Vitinho? Ele tem técnica, ele é um jogador que tem até já uma força física, mas não é um jogador que me encanta. Tem muita gente que está apaixonado pelo Vitinho, é um jogador que a mim, Rafael, não encanta. Não sei vocês. Tem jogador na base que não faz uma grande divisão de base e quando chega no profissional explode, e tem jogador que chega no profissional fazendo uma grande base e no profissional não rende. Né? Vamos ver qual desses 2 o Vitinho vai ser. E aí eu queria saber da opinião de vocês. Qual dos jogadores da base mais se encantaram? Com certeza acho que eu ouvi mais o Caio, né? Que é o tá na mídia. Só para mudar uma coisinha aqui, ó. Eu tinha essa opinião muito clara sobre o Caio. Mas eu vou mudar só um detalhe aqui. O Endrick, do Palmeiras, tem 5 gols na Copa São Paulo. O Caio tem 4 e 3 assistências, tá? Então o Caio vem fazendo Copa São Paulo melhor do que o Endrick. Tá bom? Então só para se ligar vocês. O Endrick tem 15 anos, beleza, é um fenômeno. Mas o Caio também tem 17, tá fazendo muito abaixo não. Né? O Caio tá no patamar acima do Endrick, beleza? Então vamos valorizar o Caio, hein? Eu vou falar de mais 2 assuntos para encerrar o vídeo. O penúltimo assunto que a gente vai falar no vídeo hoje é sobre o Éder, né? O Éder vinha se destacando nos treinos, mostrando muita vontade. E aí o São Paulo, até pela questão de não ter a grana para pagar o que deve a ele agora de imediato, o São Paulo tinha aceitado a ideia de deixar o Éder como mais uma temporada no São Paulo, que é essa última temporada do contrato dele, para que ele jogasse. Tinha uma perspectiva que ele até fizesse um bom ano, ou faça um bom ano. Mas o que acontece? O Éder começou a receber sondagens de um time da Itália chamado Salernitana. Pô, mas o Salernitana nem conhecido é, ninguém nunca nem ouviu falar, o time tá brigando por zona de rebaixamento. Como é que o Éder vai para lá? Primeira coisa, o Éder tem passaporte italiano, tá? O Éder é dupla cidadania, então ele já não entra como estrangeiro, entra como jogador. E o segundo ponto, e o principal da história, é que esse Salernitana, ele foi comprado, aderido, por um dono chamado Walter Sabatini. Esse Walter Sabatini é um empresário influente dentro do futebol que tem uma ótima relação com o Éder. Então é isso que está se apegando na possibilidade do Éder decidir ir para esse clube. Então existe sim a possibilidade ainda do Éder ir jogar na Itália ainda nessa temporada. Vamos esperar, a janela fecha dia 31 de janeiro. Então até lá a gente vai ter a certeza se o Éder vai ficar ou se ele vai jogar nesse clube italiano. E para encerrar esse vídeo, eu vou falar de um assunto chato, mas eu não poderia jamais, como um canal que quer trabalhar com conscientização, deixar esse assunto passar batido, apesar de não ser sobre o São Paulo, que é o caso da condenação
em terceira instância, ou seja, em definitivo, sem possibilidade de recursos, do atleta ou ex-atleta chamado Robinho. Ex-jogador do Santos, jogador do mundo, né, cara? Seleção brasileira, campeão de Copa América, campeão de jogador do Milan, do Real Madrid. Eu lhe pergunto, o que tem na cabeça desses jogadores, cara? É mal assessorado ou é mal conduta, mau caráter mesmo? Qual dos dois ou dos três aí você quer colocar? Porque não é possível, cara. O cara tem tudo. O cara é milionário, o cara é rico. O cara poderia ter a mulher que ele quisesse. Estupro, cara. Estupro. Um dos crimes mais abomináveis da sociedade, um jogador de futebol comete. Ah, mas ele pode ficar no Brasil e não vai ser deportado não, porque foi na Itália. Pois você acha isso legal, cara? Se fosse tua irmã, tua mãe, tua filha. Robinho, você não merece as coisas que a vida te deu. Você não merece as coisas que a vida te deu. Eu não vou te xingar aqui, porque eu não sou ninguém para estar xingando ser humano. Mas o que você cometeu é o maior crime abominável da face da terra, que é o crime contra uma mulher. É absurdo. A pena foi pouca e você tinha que cumprir, cara. Você tinha que cumprir os 9 anos preso para você aprender a respeitar o ser humano. É inaceitável um ser humano fazer isso com outro. Lastimável. Porque se fosse no Brasil, provavelmente esse cara nem punido ia ser. Ainda bem que a punição foi na Itália, para ele ser condenado, porque futebol ele não joga mais. Futebol não é possível que algum clube dê a oportunidade para esse cara jogar futebol ainda aqui no Brasil. Não é possível que esse cara ainda jogue bola. E espero que você seja esquecido da mídia. Que as pessoas tenham vergonha de lhe convidar para um programa de televisão. Tenham vergonha de lhe convidar para qualquer programa esportivo. Porque o que você fez foi um absurdo. O que você fez foi um crime inafiançável, foi um crime inaceitável, foi um crime que não tem argumentos para defender. Beleza? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque é um crime que me deixa completamente indignado. Indignado. Um jogador de futebol, gente, tem trocentas mulheres querendo ficar com esse cara. O cara tem grana para pagar mulheres acompanhantes 1000 se ele quiser. E não faz diferença para ele. E o cara fazer uma aberração dessa, jogar a carreira fora, a imagem fora. E ou seja, e tudo o que aconteceu com a menina, né? No mínimo devia ter uma baita indenização para a menina lá, para a moça que foi violada. Mas enfim, a vítima vai ficar com trauma o resto da vida. Ele, pode ser que essa história apague com o tempo e ele saia de bonzinho na história. Mas comigo não. Então galera, esse foi mais um vídeo do canal Consciência Tricolor. Mais uma vez eu peço a vocês, caso vocês gostem, se inscrevam no canal, tá certo? Deixem o seu like, tô meio rouco aqui, voltando pro nosso estúdio original, voltando de Covid, tá? Tive Covid, tive esse problema de saúde, mas peço a ajuda de vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu like, tá? Marquem o sininho para as notificações e não esqueçam de deixar e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, tá certo? Ajuda esse canal a crescer aí, que a gente vai junto com vocês aí, vou trazer as melhores informações sempre, tá certo? Grande abraço, tamo junto!